Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Gratos somos por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado. E nós que somos pais, nesse dia, é um privilégio também para cada um de nós. Certamente aí fomos abraçados, recebemos o carinho dos nossos filhos, os reconhecimentos, e nós louvamos a Deus porque Deus nos deu esse chamado, essa responsabilidade de ensinarmos os nossos filhos no caminho que se deve andar. E é desafiador nos dias de hoje, ser pai, ser mãe, diante da sociedade em que temos vivido. Mas através da palavra de Deus, através da graça de Deus, nós vamos dia após dia executando essa missão, contando sempre com Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, por esta oportunidade. Como o pastor já anunciou, o tema desta mensagem nesta noite é Nunca é tarde para recomeçar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11, para meditarmos na palavra nesta noite. Você possa abrir o seu coração e receber aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu. Põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele.
Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade, Senhor, de meditarmos na tua palavra. Deus, que é o alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé, o Pai, que nos direciona na nossa caminhada cristã. Portanto, Pai, nesta noite, o Senhor conhece, Senhor, a minha fragilidade, a minha fraqueza e as minhas impossibilidades. Mas bem sei eu que o Senhor tudo pode, Senhor, aqui nesta noite. Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, de maneira poderosa, de maneira, Senhor, que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste lugar, e que diminua eu, Pai, tudo que for falado, tudo que acontecer aqui nesta noite, durante a ministração da tua palavra, seja tudo somente para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Portanto, Deus, faça a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. Uma mensagem que é bem propícia para o dia de hoje, que é uma mensagem que fala de um pai. São dois personagens aqui, um filho que faz uma escolha, mas também fala de um pai, que é um pai amoroso, que é um pai misericordioso, um pai que mesmo aceitando a decisão de um filho, diante das suas escolhas, ele recebe aquele filho de volta, com todo amor, com todo carinho, com toda alegria, festejando aquele que se havia perdido, como diz o texto. E esse Deus é um Deus de misericórdia, esse Pai representa um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus representado através desse Pai, que mesmo quando nós fazemos escolhas erradas, mesmo quando nós erramos o caminho, mesmo quando nós fazemos algumas escolhas, o Senhor, Ele sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade de recomeço. Esse Pai representa um Deus que não nos lança fora, que não nos pune, mas muito pelo contrário, um Deus que está de braços abertos para nos receber nesta noite. Um Deus que espera a mim e a você, para que nós possamos nos arrepender quando estamos distantes e longe dos caminhos do Senhor. Quando nós tomamos decisões e fazemos escolhas que nos afastam de Deus, Ele está disposto a nos receber nesta noite. O Senhor nos dá a oportunidade de um recomeço. Quando meditamos na palavra de Deus ao longo da história do povo de Israel, podemos ver esse pai aqui representado na figura de Deus. Em todas as vezes que o povo de Israel errava o caminho, fazia aquilo que era mal, entristecia o Senhor, mas sempre o Senhor o aceitou de volta. O Senhor sempre lhe deu uma nova oportunidade. E essa parábola vai nos mostrar o caráter do verdadeiro Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus bondoso, que é um Deus que nos dá uma nova oportunidade, que é um Deus que não nos abandona, que não nos lança fora. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite
e tem estado distante do Senhor através do seu relacionamento pessoal, diante das escolhas que você cometeu, diante daquilo que você tem feito, mas nesta noite é uma noite de reaproximar-se de Deus, é uma noite de oportunidade, é uma noite de recomeço. E diante desta passagem, nós vamos ver um jovem ainda, que ele toma uma decisão de chegar diante do seu pai e dizer: pai, me dá a parte que me cabe. E o seu pai, mesmo certamente não concordando, ele aceitou a escolha do filho, e diz a palavra que aquele filho pegou a sua parte, vendeu, pegou o dinheiro e foi para uma terra distante, e lá ele começou a gastar tudo aquilo que ele tinha de herança, né, com os amigos, com as bebedeiras, com as situações da vida. Não imaginava ele o que poderia acontecer mais à frente, mas a palavra de Deus vai nos dizer que de repente veio uma fome naquele lugar, e aquele jovem que antes estava endinheirado, antes tinha posse, se via numa situação difícil, a ponto de passar fome, a ponto de ter que trabalhar cuidando de porcos, a ponto dele desejar comer das comidas, da lavagem que era dado ali, o alimento que era dado para os porcos. E em determinado momento ele vai perceber que ele havia feito uma escolha errada. E assim acontece na nossa vida. Muitas são as vezes que nós fazemos escolhas erradas. Muitas são as vezes que nós nos afastamos do Senhor, dos propósitos que Deus tem estabelecido para a nossa vida, porque nós queremos provar de algumas coisas. E certamente também provamos das consequências das nossas escolhas, assim como esse jovem. Escolheu abandonar a sua casa, escolheu buscar outros caminhos e começou a sofrer as consequências das suas escolhas. Quando eu estava pensando e meditando acerca desta mensagem, embora a Bíblia não é clara, não diz qual era o relacionamento daquele filho na sua casa, e eu não sei qual foi o motivo que levou aquele filho a tomar essa decisão, a dizer: pai, eu não quero mais viver na tua casa. Pai, eu quero ter o meu próprio caminho. Eu quero ter as minhas próprias escolhas. Eu não sei como era o seu relacionamento com seu pai ou na sua casa e o que levou ele a tomar essa decisão. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus naquela época, alguém pedir uma herança sem antes o pai ter falecido, era uma afronta. Era como se ele estivesse desejando que seu pai morresse. E aí a gente pode pensar várias coisas. Como seria o relacionamento daquele filho com o seu pai? Será que talvez para aquele filho o relacionamento por causa da regra dentro da tua casa, isso não o incomodava? Será que ele não tinha dificuldade de se submeter à autoridade do seu pai? E foi isso que fez com que ele tomasse essa decisão de pedir e de buscar o seu próprio caminho. E às vezes acontece conosco, às vezes nós queremos buscar outros caminhos, fazemos escolhas porque nós não estamos satisfeitos. Muitas das vezes os jovens com os seus pais dentro da sua casa, não quer se submeter à autoridade do pai, às regras do pai, e diz assim: eu estou doido para fazer 18 anos, porque eu quero ter a minha independência, eu quero buscar a minha própria vida. E muitos deles abandonam as casas, e depois vêm as consequências. E a palavra de Deus vai nos mostrar que a escolha que aquele jovem fez trouxe uma grande consequência para a tua vida. E o interessante desta mensagem é que eu imagino que aquele pai, mesmo assim dando a sua parte, mesmo assim respeitando a escolha do filho, mas o seu coração estava entristecido.
Eu imagino que todos os dias aquele pai ficava, talvez na varanda, esperando que aquele filho voltasse, esperando que aquele filho realmente se arrependesse. Como diz a palavra, é como se aquele filho estivesse morto. E o pai certamente desejava que ele voltasse. E aquele jovem, ele precisou passar por situações difíceis para reconhecer que estar na casa do pai é o melhor lugar. E às vezes Deus permite situações na nossa vida, mesmo sabendo que nós vamos quebrar a cara, para que nós possamos entender e reconhecer que o melhor lugar para estarmos é ao lado do Pai, é na presença do Pai, é junto do Pai. E aquele jovem, ele fez a sua escolha e veio a consequência. Mas quantos de nós já não agimos assim, da mesma forma que esse filho pródigo? Quantas escolhas nós já tomamos, quantas decisões impensadas que trouxeram consequências amargas para a nossa vida. Eu fico imaginando que quantas são as pessoas que não conseguiram. Esse jovem, ele ainda teve a oportunidade e conseguiu voltar, mas quantos jovens, hoje, quantas pessoas, quantos de nós fizeram escolhas e não conseguiram voltar ainda? Estão perdidos ainda, estão sofrendo as consequências, mas não conseguem voltar, não conseguem retomar a sua vida, não conseguem reconhecer. Mas aquele jovem, diante de toda aquela situação, imagino eu, que toda vez que ele alimentava os porcos, ele se lembrava: os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui, como diz a palavra, passando fome. Aquele momento foi um momento de reflexão para ele. Foi um momento onde ele teve a oportunidade de reconhecer que havia feito uma escolha errada. E muitos de nós, na nossa caminhada, às vezes fazemos escolhas erradas, mas o mais importante é reconhecer que erramos e voltar ao caminho. O Senhor, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E você que entrou aqui nesta noite, o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade. Hoje à tarde eu estava lá meditando acerca dessa palavra e me veio assim à mente: enquanto há vida, há esperança. Ainda que seja a última oportunidade, mas é uma oportunidade. E eu comecei a me lembrar daquele feito do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, pastor. Quando aquele ladrão da cruz, aquele criminoso, aquele que era bandido, aquele que fazia coisas erradas, aquele que escolheu viver no crime, fazer aquilo que não agradava o Senhor, que não era da vontade de Deus, mas naquele momento, naquele último momento, ele teve a oportunidade de recomeçar a sua vida. Tudo bem, ele não provou aqui na terra, mas ele já recomeçou lá na eternidade para a glória de Deus. Ele se arrependeu. Ele reconheceu que havia errado, ele reconheceu que ele não era digno. E aquele jovem, ele reconhece. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali trabalhando com porcos. Eu fiquei pensando em relação a isso. Quanto tempo ele levou para digerir aquilo, para pensar aquilo e para tomar coragem. Para dizer assim: olha, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu aqui passando fome. Eu fico imaginando o conflito no interior daquele jovem, em tomar uma decisão, em colocar o seu orgulho de lado e se humilhar diante do seu pai e dizer: pai, errei. Foi eu que falhei, não foi o Senhor que me mandou embora. Fui eu que escolhi isso.
Foi eu que decidi isso para a minha vida. Mas muitas pessoas estão neste momento andando de um lado para o outro, pensando em tomar a decisão, pensando até mesmo em voltar, mas não tem coragem. O orgulho impede. O que o meu pai vai pensar, o que as pessoas vão dizer, o que os meus vizinhos vão dizer. Ah lá, ó, abandonou, agora está voltando. Mas aquele jovem, ele caiu em si, como diz a palavra. Ele entendeu que havia errado. E ele não quis perder a oportunidade que ele tinha de voltar para a casa do pai e dizer assim, ó, errei, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu falhei. Mas nesta noite eu quero falar com você que mesmo sendo filho, mas faz escolhas erradas. Que mesmo a gente estando na casa do Senhor, muitas das vezes as nossas decisões não condiz com Deus, com o Pai. Muitas são as vezes que nós somos filhos, mas estamos agindo de maneira imprópria, de maneira que desagrada ao Senhor. Eu quero falar com você nesta noite que está na casa do Pai, mas está distante, que está morto. Mas que nesta noite o Senhor nos dá a oportunidade de reviver, de nos aproximarmos de Deus e de dizer assim, Pai, eu quero ter um relacionamento profundo contigo, eu quero ter uma liberdade contigo, eu quero estar no teu colo, eu quero estar nos teus braços. Eu quero voltar a estar não somente fisicamente contigo, mas ligado em espírito e fazendo a tua vontade. Mas muitos não têm coragem de recomeçar. Muitos até querem, mas não têm coragem de recomeçar, de voltar atrás, o orgulho, o que as pessoas vão dizer. Mas nesta noite, o que fazer para recomeçar? O que fazer para retomar a nossa vida diante de Deus? O primeiro ponto lá no versículo 17 vai dizer então, que aquele jovem, depois de passar por toda aquela situação, os amigos certamente o abandonaram, aqueles que gastaram o seu dinheiro. O trabalho era um trabalho impróprio no meio dos porcos. E de repente, lá no versículo 17, ele caindo em si, ele teve a oportunidade de pensar e de analisar e pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? E diz a palavra que então, ele caindo em si, ele diz, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Então, o primeiro ponto para recomeçarmos a nossa vida é reconhecer os nossos erros e assumir as nossas falhas. E aquele jovem, ele reconheceu e disse, olha, lá na casa do meu pai tinha comida com fartura, e eu abri mão, e eu abandonei, por causa das minhas escolhas. Então, para você recomeçar, para ter a oportunidade nesta noite, nós precisamos reconhecer os nossos erros, precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos fazer aquilo que cantou o hino, quero voltar ao primeiro amor, rever as primeiras obras, Senhor. Eu quero te amar mais e mais, eu quero sentir novamente aquilo que eu senti no início da minha vida cristã. Eu não quero mais estar distante, mas quero estar próximo, quero estar perto, não por estar, mas porque eu amo o Senhor, porque eu desejo estar perto do Senhor. Quantas pessoas perderam a oportunidade de dizer para o seu pai hoje, pai, eu te amo. Quantas pessoas queriam dizer tantas coisas para o seu pai no dia de hoje e não tem mais a oportunidade. Porque o orgulho, porque lhe faltou coragem, porque ele não reconheceu, não conseguiu reconhecer os seus erros. E eu estava escutando no rádio essa semana um depoimento de uma pessoa pedindo ajuda.
e dizendo assim: eu não sei como lidar com essa dor, sabe por quê? Porque eu briguei com meu pai, eu falei muitas coisas para o meu pai, e o meu pai morreu, e eu não tive oportunidade de dizer para ele o que eu precisava dizer, e essa dor agora me sufoca. E às vezes nós até queremos, mas não temos coragem. E às vezes a oportunidade passa. Mas esse jovem, glória a Deus por isso naquele momento, ele reconheceu os seus erros e ele começou a pensar: eu estou aqui passando fome e lá os trabalhadores de meu pai têm comida com fartura. Olha a situação que eu estou vivendo por causa das minhas escolhas. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que para recomeçar é preciso olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros. E parar de culpar as pessoas por causa das nossas escolhas. Às vezes colocamos a culpa em a culpa em outra pessoa, colocamos tantas desculpas, quanto na realidade as escolhas foram nossas. Tomamos decisões, fazemos escolhas, mas precisamos entender que as consequências virão. Quando fazemos escolhas certas, as consequências são boas, mas quando cometemos erros, as consequências também são desastrosas. E aquele jovem cometeu um erro, mas ele cai em si. E ele, no versículo 17, diz: os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome. Aí no versículo 18 ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O segundo ponto que eu aprendo aqui nesta passagem, para recomeçar a nossa vida diante do nosso Pai, o Pai Todo-Poderoso, é tomar uma atitude. Às vezes nós ficamos só na vontade, às vezes nós ficamos só no desejo. Eu imagino que se aquele jovem não tivesse tomado a atitude, se ele não tivesse se levantado, se ele não tivesse coragem, se ele não tivesse colocado o orgulho dele de lado, se ele primeiro não tivesse entendido que ele errou e que ele queria se reconciliar, talvez a história dele seria diferente. Talvez ele não teria voltado para a casa do pai. Talvez ele não teria provado de tudo aquilo que Deus tinha para ele, que o pai tinha para ele, que estava de braços abertos para receber. Então, para recomeçar a nossa vida, nós não podemos ficar prostrados, precisamos tomar uma atitude. E você que entrou aqui nesta noite, que se sente que está afastado, se sente que precisa voltar para a casa do pai, precisa tomar uma decisão, e você tem até pensado, você tem até desejado, mas não tem coragem. Esta é a noite da reconciliação. É a noite de voltar para a casa do pai. É noite de ter coragem, é noite de decisão, é noite de mudar de vida, é noite de voltar para o braço daquele que te espera, que te aguarda e que tem algo reservado para a tua vida. Aquele jovem, ele não ficou prostrado, ele decidiu, se levantou e disse: irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O importante para aquele jovem
não era nem ser reconhecido como filho. O importante para aquele jovem era estar na presença do pai. Era estar na casa do pai. Ele pensou, eu posso ir para lá para ser um trabalhador, mas o meu lugar é na casa do pai. O seu lugar é na casa do pai. É na presença do pai. Então, que nesta noite você tenha coragem, que você tome uma decisão, que você se levante e tome uma atitude e vá em direção a Deus. Talvez aquele jovem poderia estar pensando, como é que o meu pai vai me receber? Será que o meu pai vai me receber? Qual será a reação do meu pai quando eu chegar diante dele? Ele já foi preparado, ele já preparou o seu discurso. Eu vou dizer, pai, não precisa me aceitar como filho. Me aceite apenas como um trabalhador na tua casa. Mas esse pai que representa um pai todo-poderoso, um Deus que não nos abandona mesmo quando nós erramos, um Deus que mesmo quando nós viramos as costas para Ele, mesmo quando nós desobedecemos a Ele, mesmo quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, esse Deus, Ele não nos abandona, Ele não vira as costas para nós. Esse Deus, Ele está de braços abertos, nos esperando nesta noite, um Pai cheio de misericórdia, para dizer, vem porque Tu és o meu filho. E diz a palavra que aquele jovem, ele foi, e antes que ele chegasse perto do teu pai, diz a palavra que o seu pai foi ao seu encontro. Imagine a situação daquele jovem fedorento, todo maltrapilho, todo rasgado, fisicamente todo sujo, e com a sua alma também dilacerada. Mas o seu pai o abraça, o seu pai o beija, o seu pai o recebe com toda alegria. E é isso que Deus espera de nós nesta noite, que venhamos em sua direção, porque Ele vai nos receber com alegria. Para recomeçar é preciso vencer o medo, a vergonha, assumir os fatos, pedir perdão e tomar a atitude de voltar para a casa do Pai. O seu lugar não é distante, mas o seu lugar é na casa do Pai. E aquele jovem disse, pai, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Aquele jovem que talvez saiu todo presunçoso, todo cheio de si. Eu sou dono do meu nariz, eu faço as minhas escolhas, eu sei o que eu estou fazendo. Ele precisou ser tratado e reconhecer e se humilhar diante de Deus e reconhecer que a vida dele longe da casa do Pai nunca mais seria a mesma. E talvez você já viveu aqui, talvez você já teve experiências tremendas com Deus, e por conta de alguma situação você se afastou, você abandonou, ou as circunstâncias da vida foi te afastando gradativamente de Deus. E hoje você se sente como esse jovem. Talvez você não está passando fome, humanamente falando, mas existe um vazio dentro de você. Existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Existe um distanciamento de Deus que te faz falta.
Há algo que precisa ser preenchido na tua vida e você sabe o que é, mas não tem coragem. Talvez o pecado, talvez aquilo que as pessoas vão dizer, ou talvez aquilo que você imagina que o seu pai vai pensar de ti, te impede de voltar para a casa do pai. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que esse pai aqui dessa parábola representa o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que perdoa os nossos pecados. Um Deus que não resiste um coração quebrantado. Um Deus que perdoa aquele que confessa, aquele que se humilha, aquele que reconhece, aquele que diz: Pai, eu não posso mais viver longe de Ti. Eu preciso estar na Tua presença, eu preciso estar contigo, eu preciso estar perto de Ti. E aquele jovem, ele volta para pedir uma nova oportunidade, uma nova chance. Certamente pensando que iria ser um trabalhador, ser tratado como um dos seus servos. Mas aquele pai que mesmo com o coração dolorido, quando permitiu e lhe deu a sua parte da herança, todos os dias aguardava a volta do filho. Todos os dias tinha esperança que ele iria aparecer lá naquele lugar, iria voltar. Um pai que certamente todos os dias talvez tenha chorado. Certamente pensando o que o meu filho, onde meu filho está, o que está acontecendo, como que ele está. Assim como nós, quanto pai, nos preocupamos com o nosso filho que ainda não chegou, aonde que ele está, será que ele está bem, será que ele já comeu, será que ele se alimentou, será como que ele está vivendo. Eu imagino que esse pai vivia pensando, imaginando, talvez o meu filho está morto. Mas Deus Todo-Poderoso preparou uma nova oportunidade, um recomeço para aquele filho, que errou sim, assim como eu e você erra, que fez escolhas erradas, assim como nós fazemos escolhas erradas, que tomou decisões, assim como nós tomamos decisões erradas, entristecemos ao Senhor, nos afastamos dEle, ficamos longe dEle, mas esse Deus está aqui nesta noite, nos dando uma oportunidade de recomeço. Não é um Deus que vira as costas para nós, não é um Deus que nos abandona, mas um Deus que diz assim: ó, vem filho meu, porque eu tenho um lugar preparado para a tua vida aqui. A sua cama está arrumada, a sua roupa está ali, o teu quarto está ali, nunca desfiz de nada seu, porque o seu lugar é aqui na minha casa, é na minha presença, é diante de mim. E aquele jovem que certamente na trajetória da sua viagem veio pensando tantas coisas, imaginando tantas coisas que poderiam acontecer. Talvez o meu pai vai virar as costas para mim, talvez o meu pai nem vai me receber. E essa passagem é tão interessante porque o contexto da época, quando tinha uma desavença, tinha que ter um mediador. Não era nem o pai, alguém ia lá e conversava com o pai primeiro e dizia: ó, o seu filho está querendo voltar, o que você acha? Ele pode vir aqui, mas não. O pai foi de encontro ao filho, para mostrar que relacionamento entre pai e filho é relacionamento direto. E aquele jovem, ele quis recomeçar a sua vida. Aquele jovem, ele pensou: eu preciso voltar para a casa do pai, eu preciso voltar para perto do pai, nem que seja um trabalhador. E aquele jovem estava disposto a qualquer coisa para estar ao lado do pai novamente. Eu imagino que a falta daquele jovem em relação ao seu pai
ele abriu mão, não é nem por causa da herança, não é nem por causa do dinheiro do pai, embora realmente ele estava passando fome. Mas eu fico imaginando um ditado que diz aí que eu era feliz e não sabia. E muitos de nós passamos por essa situação. Às vezes tomamos decisões na nossa vida, abandonamos emprego, separamos no casamento, abandonamos os filhos, de tantas situações na vida, achando que é a melhor escolha, achando que é a melhor decisão, assim como esse jovem, mas quando vem a consequência, a gente olha para trás e diz assim, ó, eu era feliz e não sabia. Sabe qual é o nosso erro? É não valorizarmos aquilo que temos. É não valorizar o nosso pai, é não valorizar a nossa mãe, é não valorizar o nosso Deus que cuida de nós. E às vezes por coisas tão pequenas, porque Deus não faz aquilo que queremos, viramos as costas para Deus. Ah, porque Ele é muito rígido. Ah, porque tem muitas regras a seguir. E quando nós abandonamos, é aí que nós vemos que nós éramos felizes e não sabíamos. Quando nós perdemos, é que valorizamos. Quando estamos longe, é que percebemos o valor das pessoas na nossa vida. Como eu já disse aqui, quantas pessoas hoje gostariam de ter o seu pai ou a sua mãe, somente para poder dar uma última palavra. Somente para dizer, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Somente para dizer, perdoa porque eu falei. Mas Deus, nesta noite, está nos dando uma nova oportunidade. Oportunidade de voltar ao caminho. Oportunidade de dizer assim, Deus, eu quero ter um relacionamento contigo quando eu tinha no começo. Eu estou na tua casa, mas eu estou tão distante. Quantas pessoas estão dentro da mesma casa, no ambiente, mas não se falam mais? Não tem relacionamento. Quantos pais não falam com o filho? Quantos filhos não falam com o pai? Quantos relacionamentos quebrados por causa de uma palavra que foi lançada, por causa de uma situação que aconteceu. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é noite de se arrepender, é noite de se humilhar, é noite de jogar o orgulho fora, colocar o orgulho de lado, é noite de olhar para dentro de você e dizer assim, Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, o Senhor é bom, o Senhor sempre foi bom, o que o Senhor tem para a minha vida é o melhor, e eu tenho me afastado de Ti. Aquele jovem sabia, precisou passar por toda essa situação para ele entender que o melhor lugar para a sua vida era estar na casa do Pai. E às vezes Deus permite situações na nossa vida, situações difíceis, permite situações doloridas, situações que nos amassam, situações que nos fazem sofrer, por causa de escolhas que nós fazemos também, para que nós possamos perceber que precisamos voltar para a casa do Pai. E talvez você tenha estado aqui nesta igreja todos os domingos, e talvez você tenha ouvido a palavra todos os domingos, todas as terças-feiras, mas você está semelhante a esse jovem, longe da casa do Pai, longe da presença do Pai. Talvez você tenha vindo aqui, tenha ouvido a palavra, mas o seu relacionamento com Deus, com o Pai, já não é mais o mesmo. Você já não tem mais intimidade. Vocês já não se falam mais, já não tem mais aquele desejo de estar junto, já não tem mais aquela vontade de estar na presença do Pai. Mas esta noite é uma noite de recomeçar. E aquele jovem disse, ó, levantar-me-ei.
vou tomar uma decisão. Eu não quero mais viver desta maneira. Do jeito que a minha vida está, não posso ficar mais. Eu ainda tenho uma oportunidade, eu posso voltar lá, eu posso me humilhar. Meu pai pode até não me aceitar, mas eu vou tomar uma decisão. E aquele jovem, diz a palavra, diz que ele se levantou, e ele foi em direção ao seu pai, em direção à sua casa, para um recomeço na tua vida, pensando ele que ia ser um trabalhador, pensando ele que ia ser deixado de lado, não como filho, mas como um trabalhador. Mas aquele jovem, ele teve uma surpresa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele nos surpreende. O nosso Deus, ele não nos abandona, o nosso Deus, ele não nos lança fora. O nosso Deus, mesmo quando a gente falha, mas a gente reconhece, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele diz assim, ó, vem cá, filho meu, eu não te abandono, você não está só, tudo que eu tenho é seu. E diz a palavra que aquele pai veio, e levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe. Aquele pai, imagino que reconheceu o filho somente pelo andar, não pela roupa, porque a roupa já não era mais a mesma. Talvez o cabelo já não era mais o mesmo. A sua aparência já não era mais a mesma. Mas o pai, ele conhece o filho de longe. E Deus, ele te conhece. E Deus, ele sabe onde você tem andado. E Deus, ele tem visto o teu caminho. Ele sabe o caminho que você tem trilhado. Mas ele está esperando somente uma atitude sua. Ele está esperando somente que você volte. Ele está esperando somente que você se levante da situação que você está vivendo. Que você dê um basta nisso e diga, eu vou voltar para o meu pai. E diz a palavra que quando ele estava, o que diz a palavra aí na Bíblia de vocês? Ele estava ainda, aonde? Longe. Aquele pai não pensou assim, não, vou esperar ele chegar aqui. Foi ele que saiu de casa. Se ele quiser, ele que vai ter que vir aqui até mim pedir perdão. Foi isso que aconteceu? O que ele fez? Diz a palavra que ele foi em encontro do filho. É isso que Deus faz nesta noite comigo e com a tua vida. Mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, mesmo a gente andando por caminhos errados, mesmo a gente fazendo escolhas que não agradam ao Senhor, quando a gente toma uma decisão e diz, Senhor, eu quero voltar, eu quero ir em tua direção, Ele é que vem na nossa direção. Diz a palavra que Ele abraçou o seu filho e Ele beijou o seu filho. E sabe o que aconteceu com aquele beijo ali? Aquele beijo é um sinal de dizer assim, ó, você faz parte da minha família, você não é qualquer um. E certamente aquele filho começou a querer se explicar, e o pai falou assim, oh, eu não quero saber dos seus erros, eu não quero saber dos caminhos que você andou, eu não quero saber por aquilo que você passou, o mais importante é que você estava morto, mas agora você está vivo, glória a Deus. Os erros que você cometeu já não importa mais, o que importa é daqui para frente, é uma nova vida, é o novo caminho que Deus tem para a nossa vida. E talvez aquele filho tentou se explicar e o pai já foi lá, chamou já os seus servos e diz, ó, traz uma roupa nova para ele, traz o anel, traz a sandália e coloca, sabe por quê? Porque ele estava morto e reviveu, aleluia! A alegria de Deus, a alegria de um pai, quando recebe um filho, quando está longe. É a alegria de Deus quando você entende que não pode ficar longe de Deus, que você não é nada sem Deus, que a sua alegria está perto de Deus, está na casa de Deus.
voltar a ter um relacionamento com o Pai. Diz a palavra que a alegria no coração daquele pai, ele se alegrou, diz a palavra. E o filho disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele disse: você não é meu servo, você é meu filho. Aquele jovem se humilhou, reconheceu, mas aquele pai já estava esperando por aquela atitude há muito tempo. E eu fico pensando, quantas são as vezes que nós perdemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Aquele jovem decidiu e foi diante da oportunidade de um recomeço. Como eu disse aqui há pouco, o ladrão da cruz, diante daquele momento, mesmo depois de ter vivido uma vida errônea, uma vida que desagradava ao Senhor, mas ele teve uma oportunidade e ele não abriu mão daquela oportunidade de dizer: não, esse aí não, esse não tem pecado, eu sou errado, eu falhei. E ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aquele ladrão da cruz não perdeu a oportunidade. Ele reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas e teve uma nova vida eterna com Deus. Mas quantos não têm tido coragem? Quantos não têm se levantado? Quantos têm aceitado as consequências que a vida lhe impôs por causa das suas escolhas, achando que não tem mais jeito, achando que o Senhor não vai receber, achando que não tem perdão, achando que o Pai não vai ouvi-lo? Mas eu quero dizer para você nesta noite: se levante e vá em direção ao Pai, que Ele te espera de braços abertos para te dar uma nova vida. Aquele pai não estava interessado nos erros do filho, mas ele estava feliz, porque aquele filho que estava morto, reviveu. Aquele pai mandou lá pegar o novilho, mandou colocar roupa, certamente chamou os vizinhos, chamou os seus servos e deu uma festa. A alegria do pai quando alguém reconhece, quando alguém decide voltar para a casa do Pai, quando alguém entende que o melhor lugar para estar é na presença do Pai. E talvez muitos de nós estamos assim, porque fizemos escolhas erradas, nos afastamos do caminho, e hoje a nossa vida está um caos. Talvez uma angústia invade o teu coração, talvez um vazio que nada preenche, um desejo imenso de algo que você não consegue entender, mas é a presença de Deus. Eis aí a oportunidade nesta noite. Talvez você está sofrendo as consequências de ter se afastado de Deus, de ter abandonado os preceitos do Senhor. Talvez você achou que foi pesado, que era cansativo, mas eu digo para você que aquilo que Deus tem para a nossa vida, Deus tem o melhor para a nossa vida. E vale a pena viver na presença de Deus, vale a pena estar na presença do Pai. E às vezes nós passamos por situações difíceis por causa das nossas escolhas, para reconhecermos que precisamos voltar para a casa do Pai. E talvez você não tenha coragem, porque às vezes você pensa assim: mas eu já sou crente, eu já aceitei Jesus, mas você está longe. Seu coração está longe.
as suas atitudes que você tem tido, demonstra que você está longe da presença do Pai. E o desejo de Deus nesta noite é que nós possamos voltar, que nos reconciliemos e que retomemos o caminho, para que possamos viver uma vida ao lado do Pai e provar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E assim como aquele jovem reconheceu que estava longe e precisava voltar, que nesta noite você tome uma atitude de voltar e estar ao lado daquele que você nunca deveria ter se afastado. A oportunidade nesta noite é essa. Aquele ladrão da cruz, ele teve apenas uma oportunidade, porque logo após ele foi morto. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida e com a tua vida quando sairmos ali. Eu não sei se amanhã eu estarei aqui, assim como muitos irmãos estavam aqui sentados nesse banco e hoje já não estão mais. Assim como muitos vizinhos e amigos nossos, que falamos com ele pela manhã e logo à tarde a sua vida foi tirada. O Senhor está nos dando a oportunidade nesta noite, porque nós não sabemos se teremos uma nova oportunidade amanhã. E se o Senhor nos chamar nesta noite para ir recolher a nossa alma, onde estaremos nós amanhã? Talvez o Senhor nos dê a oportunidade de recomeçarmos aqui na terra e ainda viver alguns dias e alguns anos. Mas talvez seja essa a oportunidade que temos, assim como o ladrão da cruz, para vivermos uma vida na eternidade. Essa noite é uma noite de reconciliação. É noite de retomarmos o caminho, de rever os nossos conceitos, a nossa vida, e pensarmos que se Jesus voltar agora, nesse exato momento, se for hoje o grande dia onde o Deus Todo-Poderoso vai dizer assim: meu filho, é hoje, vai buscar a minha igreja. A pergunta para mim e para você nesta noite: como ficará esses bancos? Se for hoje o grande dia, será que subiremos com Ele na glória para vivermos uma vida de eternidade? Ou ficaremos aqui sentados nesses bancos, chorando, porque não aproveitamos as oportunidades que nos foi dada? E aquele jovem entendeu que tinha uma chance, que tinha uma oportunidade de voltar para a casa do pai, e ele se levantou e voltou para a casa do pai. Eu digo para você nesta noite: eis a oportunidade está lançada. O Senhor nos dá uma oportunidade nesta noite de reconhecer que sem Deus não podemos viver, que sem a presença dEle estamos fadados ao fracasso, que sem a presença dEle iremos sofrer as consequências, e a consequência pior é de um dia poder não morar com Ele na glória, se nós não tomarmos uma atitude de vivermos uma vida diante do Senhor. Então, a pergunta para você nesta noite é: o que você vai fazer hoje, diante da oportunidade que o Senhor tem nos dado? Você vai ficar parado pensando, ou vai tomar a decisão? Ou vai tomar a coragem? Ou vai se levantar e correr em direção aos braços do Pai? Ele está aqui nesta noite, de braços abertos, indo em tua direção, para te receber e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Glória a Deus. Querido e amado Deus,
Obrigado, Pai, nesta noite pela Tua palavra. Palavra, Senhor, que vem de encontro ao meu coração e o coração da Tua igreja, nos mostrando, Senhor, que mesmo quando nós falhamos e erramos, o Senhor não nos abandona. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não vira as costas para nós. O Senhor não é aquele pai que acusa e que diz bem feito, quebrou a cara, se quiser vai ter que vir aqui, não. O nosso Deus é um Deus que quando a gente se levanta, Ele já vem ao nosso encontro. O nosso Deus está esperando apenas uma atitude nossa nesta noite, para que Ele possa nos abraçar e dizer: filho meu, quanto tempo esperei por isso. Portanto, Deus amado, Deus querido, eu não conheço o coração de cada um que entrou aqui nesta noite, embora são os meus irmãos, eu tenho um relacionamento, muitos eu conheço e a gente conversa, mas tem coisa que somente o Senhor conhece. Há lugares que só o Senhor vê. Há coisas que somente o Senhor sabe, eu não sei, Pai, mas uma coisa eu sei: o Teu Santo Espírito tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Pai, eu não tenho dúvida, Pai, que essa palavra de hoje já havia nascido no Teu coração, Pai. Que as pessoas, Pai, que estão aqui nesta noite, o Senhor já havia escolhido uma a uma, para que ouvisse essa palavra. E eu sei, Pai, que nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Pai, eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia. Eu sei, Pai, que tudo contribui para que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor possa tratar de uma maneira bem particular, Deus, com cada um que entrou aqui nesta noite, a ponto dele não sair deste lugar da mesma forma que entrou. Pai, que a Tua palavra, Deus, entre na alma, no interior, no profundo do coração dessa pessoa e preencha esse vazio, Pai, a ponto dele entender: eu preciso me levantar e voltar para a casa do Pai, de um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Portanto, Pai, eu te peço, Espírito Santo, faça aquilo que lhe apraz nesta noite, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável nesta noite, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos podem dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Diácono Ronaldo. Somos gratos pela palavra de Deus, pelo amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. Ele continua te amando e por te amar, né? Ele vem ao nosso encontro para nos dar uma oportunidade de ter essa alegria. É interessante, né? Lucas 15 é algo tremendo, porque são 3 parábolas que falam sobre arrependimento. Uma ovelha que estava perdida, a dracma que foi perdida e o filho que estava perdido. Todas 3 terminam exatamente falando de um momento de alegria. Disse que a alegria no céu, versículo 7, quando um pecador se arrepende. O versículo 10 diz que a alegria diante dos anjos de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: eu afirmo que há alegria quando um pecador se arrepende. E no versículo 32 nós vemos a alegria, porque aquele filho estava como quem estava morto. O amor de Deus por nós. Que você receba essa palavra, que você considere e que você seja grato por um Deus que te ama. Amém? Glória a Deus. Quantos irmãos aqui presentes, dos homens, são pais? Você que é papai, né? Eu quero fazer uma oração por você. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor.
Você que é pai, só o pai, né? Os pais. Isso, que bom. Eu quero orar por você nessa noite. Todos os dias nós temos esse desafio de ser um referencial. Com todo o empenho, né, que nós temos, nos dedicando, procurando dar o melhor para o nosso filho, no que se diz respeito a uma educação, a ele cursar uma universidade, né, apoiamos no início da sua trajetória, quando vai se casar, fazemos de tudo, estamos lá presentes, né? Então assim age cada pai, porque ama, quem ama cuida. Mas o principal legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos é o legado de quem teme e serve a Deus. Seja um referencial de um homem de Deus para a vida dos seus filhos, para que da mesma forma que você tem servido, ele possa servir a Deus e ensinar aqueles que já têm os netos ou os seus futuros netos, esse mesmo padrão de vida. Então, que possamos deixar um legado de fé, de quem mantém uma fidelidade diante do Senhor. Deixa eu orar por você, então. Quero orar junto com você, porque também sou pai, tenho responsabilidade sobre a vida de Pedro e de André, assim como você tem sobre os seus filhos. Senhor, nesse dia onde se estabeleceu uma data para ser comemorado o Dia dos Pais, é o nosso desafio diário, é o nosso empenho, é a nossa dedicação no chamado. E alegria, Senhor Deus, e eu tenho aqui essa noite alguns pais que estão vivendo esse primeiro momento, primeiro ano em que ele pode celebrar o dia dos pais. Primeiro ano em que ele pode ter em seus braços essa herança, fruto de um relacionamento, de um amor. E o Senhor deu essa oportunidade. Um dia ele foi cuidado, como eu também fui cuidado, fui abraçado. E hoje nós podemos abraçar. Hoje nós podemos proporcionar um conforto, uma segurança. Mas muito mais do que isso, que possamos ser homens de fé. Homens com um padrão de santidade, de vida com Deus, para que os nossos filhos possam olhar para nós e enxergar na nossa vida, Senhor, homens tementes a Deus, homens que valorizaram a comunhão, homens que valorizaram o caminhar na Tua presença. Ó Deus, esse é o grande legado, e para isso nós te pedimos, dê-nos sabedoria, dê-nos discernimento, e dê-nos longevidade, com saúde, para poder também desfrutar de momentos preciosos e especiais. Que, ó Deus, não nos contentemos em apenas ser um provedor, aquele que paga a conta, aquele que compra uma roupa, aquele que coloca a comida em casa, mas que possamos ser realmente o grande herói dos nossos filhos, que eles possam olhar para a nossa vida e dizer: poxa, meu pai é um homem de Deus, meu pai é um homem que procurou deixar para mim um legado que me faz com que eu tenha orgulho e alegria de ser seu filho. Senhor, que os nossos filhos possam olhar para nós e ver, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, bons frutos, porque, ó Deus, nós escolhemos amar e seguir a Ti, o Pai do céu, o Senhor Todo-Poderoso. Conceda-nos essa graça e continue nos abençoando dentro desse propósito e dessa missão. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você, pai, continuasse em pé, e nós queremos deixar aqui uma singela lembrança, né, em comemoração ao Dia dos Pais. Já está ok aí as crianças? Irmãos? Isso, auxilie e ajude elas estarem entregando. Ok? Pode começar daqui de frente, os introdutores. Eu acho que algumas o próprio filho que está aí na escolinha vai estar entregando, não é isso? Ah, então estou vendo aqui, ó. Ah, legal, a Sofia está ali entregando, né? O Tiagão e o Miguel estão entregando ali para os Jantos. Patrick já recebeu aí do Arthur? Legal, maravilha, glória a Deus. Bom, como eu disse, é uma singela lembrança. Adoçar um pouco o seu paladar nessa noite, mas que Deus nos ajude a manter, né, a nossa postura de homens, que seja um referencial de bênção para os nossos filhos. Todos receberam?
Amém? Vamos ficar de pé, os demais, para assim agradecermos ao Senhor por essa noite. Amém. Glória a Deus. Isso. Ok. Eu quero continuar orando pela vida de Elaine, esposa do André, nosso irmão. Tem sido dias difíceis. Todos os dias tenho conversado e a gente procura ali, né? Também incentivar. Temos a nossa fé, a oração. A Elaine está entubada, em Vassouras, com Covid. E estamos juntos. Eu, assim, sou até que suspeito por causa do André. Eu tenho uma amizade com o André de mais de 30 anos. Foi a sua família que me educou, que me recebeu. Eu não me converti na Igreja Cristã Nova Vida. E a família do André foi a família que me acolheu. Eu era discipulado e ensinado ao lado de um tanque. Enquanto a irmã Nedi lavava a roupa, eu ficava ali ouvindo os seus conselhos e os seus ensinamentos. Eu gostava de brincar com o André, quanto adolescente, e os seus irmãos, mas eu tinha prazer de sentar num banquinho de madeira e ficar ouvindo a irmã lavando roupa e me ensinando. Eu pude ouvir pregações do saudoso irmão Parreira, e ali foi o lugar onde dei os primeiros passos. Então, a cada dia eu procuro, um irmãozão, estar ali orando, dizendo, nós estamos juntos, meu amado. E eu peço que os irmãos me ajudem também em oração nesse sentido. Pastor Antônio, graças a Deus, a sua cirurgia correu tudo bem, mas como ele é um homem intenso, que não consegue ficar parado, mas ele precisa parar, porque se ele não parar, é uma reflexão que eu trago, eu cuido de mim para eu cuidar do outro. E ele é um homem que cuida de muita gente, as suas irmãs, ele abraça, ele é o único filho homem. E ele procura, e ele é o mais novo, é o caçula, ele procura assistir, ajudar todas as irmãs, sobrinhos, mas agora é tempo dele cuidar dele. E eu sei que é desafiador. A cirurgia foi um sucesso, mas para que o restante, a sua recuperação também seja um sucesso, é preciso que ele pare. Isso é desafiador para o pastor Antônio, né? Então vamos orar pela sua recuperação, orar pela igreja em Paracambi, né? E pedir a Deus que assim continue abençoando com a sua graça. Amém? Você pode agora estender as suas mãos. Senhor, nós temos recebido essa noite, ao estar na tua presença, louvando, te adorando, também é uma forma de nós recebermos, porque o Senhor está entronizado em meus louvores do teu povo. Nós recebemos a tua palavra e fomos abençoados. E somos gratos por esse cuidado, por esse amor. Ó Deus, nós tivemos o privilégio de nos reunirmos na sua casa. E ninguém perde tempo por 1h30, por 2 horas que se encontra neste lugar. O salmista, os filhos de Corá, no Salmo 84, ele disse, um dia nos seus átrios valem mais do que 1000. Eu prefiro estar na porta, ele não disse nem no Santo dos Santos, ele disse nos átrios, do que está na tenda da perversidade, em outros caminhos, em outros lugares. Então, a Deus, estar aqui não é perda de tempo, é investimento. Nós investimos minutos preciosos na nossa vida, porque nós recebemos do seu amor, do seu cuidado. E nós somos gratos por isso, pela rica oportunidade de estar na tua presença. Mas, ó Deus, nós também nos compadecemos, assim como o Senhor teve compaixão de nós, assim como o Senhor se identificou com a nossa dor, com nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas inseguranças. E nós agora nos compadecemos. A tua palavra diz que se tem alguém alegre, se regozije com ele, festeje com ele. Mas se tem alguém triste, chore. Se há alguém doente, a oração da fé cura o enfermo. Senhor Deus, e nós estamos aqui nos identificando com os doentes. Nós estamos nos identificando com um marido que vive uma expectativa, porque tem uma esposa que está entubada. Senhor, nós nos identificamos com o irmão, e estamos aqui pedindo a sua misericórdia, a sua graça, a fim de que o Senhor venha intervir com o teu poder, porque só a tua presença, só o Senhor pode mudar um quadro. Nós cremos e somos gratos pelos médicos, pela ciência, pela medicina. Tudo isso eu creio, Senhor Deus, que são oportunidades e meios que o Senhor cria para poder abençoar uma pessoa.
Mas há certas situações que fogem, que vão além. Entra aí o sobrenatural, entra aí o milagre. E nós te pedimos milagres, Senhor Deus. Opera milagres. E, ó Deus, e restabeleça. Toma nas suas mãos cada enfermo, cada pessoa que precisa. Talvez hoje um irmão não veio, nós não sabemos, ele está doente. Talvez ele está vivendo um momento de angústia. A sua doença é na alma. Ele está ferido de alma. E tenha misericórdia. Nós não somos melhores. O fato de eu estar aqui não me qualifica. Eu não sou o melhor. Meu Deus, por isso eu oro. Para que essas pessoas encontrem a paz, a libertação, a cura da sua alma. E sejam também restauradas. Senhor Deus, seja com o teu servo, o pastor Antônio. Dentro desse processo de recuperação. O Senhor atendeu a nossa oração. E a oração de tantas pessoas. E dele mesmo. Para que a cirurgia fosse um sucesso, e foi. Mas agora há todo um processo. Senhor Deus, que o teu servo consiga ter um equilíbrio, um domínio próprio, e entender que é preciso que ele cuide dele, para que ele tenha condição de cuidar dos outros. Nós oramos pela igreja de Paracambi, pelos pastores, aqueles que estão ali, para que mantenham-se firmes, juntos, no propósito de conduzir a tua palavra e levar o evangelho. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse encontro, pela oportunidade de estar na tua presença, de ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, pedimos que tu nos leve debaixo das suas santas e poderosas mãos. Conduza aos nossos lares, ó Deus, de forma com que possamos chegar em paz em nossa casa. Que possamos ter uma noite de paz, uma semana proveitosa. Senhor, que não sejamos pródigos na casa de Deus. Porque às vezes, Senhor Deus, não estamos vivendo a sua vontade. Nós estamos, ó Deus, tão preocupados com outras coisas, que mesmo estando na casa, somos pródigos, estamos distantes do relacionamento contigo. Então essa palavra nos chama a uma vida de relacionamento contigo, porque melhor é estar diante de ti. E nós somos gratos porque o Senhor nos concede essa oportunidade. Portanto, ó Deus, muito obrigado por esse momento. Que assim o Senhor nos conduza em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.